seu filho caiu e você não sabe o que fazer, ele bateu a cabeça e agora tá chorando, você tá desesperada? Vem pra cá que você tá no lugar certo. Fica até o final do vídeo que teremos dicas extras sobre prevenção de acidentes no final. Olá, seus lindos, suas lindas, eu sou Amanda Soares e estamos aqui mais uma vez para continuar os temas de pediatria. Esses primeiros temas serão, sobretudo, temas relacionados às principais causas de procura de atendimento nos pronto-socorros, então para que vocês tenham dicas e também saibam quando ou não procurar um pronto-socorro de imediato ou quando a gente puder ficar em casa e só fazer uma observação. Eu entendi a referência. Eu fiz esse vídeo porque eu vejo muitos pais, muitas mães nos pronto-socorros que chegam porque os seus filhos estavam brincando e caíram, ou porque estavam correndo e escorregaram, ou porque estavam pulando as escadas e depois tropeçaram e caíram também. Que papo é esse, Willis? Então eu vejo que isso é um motivo de angústia muitas vezes para os pais. Então hoje a ideia é explicar um pouquinho mais, saber o que a gente pode fazer de maneira simples e medidas simples que a gente pode fazer em casa. Primeira coisa, o que fazer quando o seu filho caiu, né? Então vamos dizer que o seu filho, sua filha estava brincando, estava correndo e caiu. Então a primeira coisa é acalmá-lo. É importante dizer, filho, filha, papai tá aqui, mamãe tá aqui, porque muitas vezes a gente acaba dizendo, fica tranquilo, não foi nada, e principalmente para as crianças um pouquinho maiores, elas podem considerar isso como se você estivesse banalizando o sofrimento que ela está tendo ali, né? Então, às vezes a criança está caindo, é um grande sofrimento, é um problema enorme. Então, a gente até aconselha que seria melhor falar, confia, papai tá aqui, mamãe tá aqui, eu vou cuidar de você, que aí já acalma esse sofrimento inicial. Realmente. Uma coisa que a gente pode fazer simples, uma medida simples que a gente pode fazer é que quando as crianças caem, estão correndo e caem, muitas vezes elas apresentam hematomas, que é o famoso galo, né? Então a gente fala que o galo vai cantar na testa, né? Então uma medida simples que a gente tem é pegar uma toalhinha, enrolar, pegar um gelo, enrolar numa toalhinha ou num paninho e colocar onde a criança está apresentando o galo. Feito isso, já vai diminuir todo esse processo inflamatório, né? Assim, a grosso modo, o gelo vai resfriar o local, vai ajudar a fazer uma vasoconstrição, né? Então vai fechar os vasinhos que estão inflamados, estavam abertos, gerando aquele inchaço, e aí vai diminuir. Caso a criança ainda apresente um inchaço, mesmo tendo feito o gelinho, né? O gelinho pode fazer até 3 vezes por dia, pode ficar massageando um pouquinho. Então assim, se caso ainda com o gelinho ainda apresentou um inchaço, uma medida simples também que a gente pode fazer é colocar a pomada de arnica. A pomada de arnica ela é muito boa para processos inflamatórios, né, hematomas, então quando tem o galinho da queda também ajuda muito a desinchar. Assim. Muitas mães, muitos pais vão perguntar se é o caso, né, se tem necessidade de dar medicamento, né? Aproveitando, né, que a gente está aqui nos primeiros vídeos se conhecendo, apesar de ser médica pediatra, eu sou sempre de uma filosofia que a gente tem que esperar um primeiro momento, né? Olhar a criança, observar como ela vai responder às medidas iniciais que a gente toma perante cada situação, para não medicar logo de cara. Então, assim, eu sempre prefiro que a gente espere um pouquinho, né? A criança tá chorando, pode ser pelo inchaço, pode ser pelo susto, pode ser porque ela ficou espantada. Então, não medica logo de cara, não dê logo um analgésico, por exemplo, para seu filho, tá certo? Mas caso você já acalmou, já conversou com ele, já colocou o gelinho, colocou a pomadinha de arnica e ainda fala que tá com dor de cabeça, que tá com dor, outras coisas que a gente pode fazer também é dar o paracetamol, que no caso vai diminuir a dor. E uma coisa que eu gosto muito, que inclusive a gente utiliza muito aqui na Suíça, são os glóbulos de arnica, né? Que vai do mesmo princípio da pomada, que é a gente utiliza muito em casos de hematomas, em casos de inchaços, que também, quando você tem dores relacionadas a traumas, também ajuda muito, né? Trauma que a gente fala em medicina é quando bateu alguma coisa, né? Uma contusão. Então, quando tem esses casos assim, o glóbulo de arnica ajuda bastante. Seguindo a história, né? O bebê estava caindo, você tomou as medidas iniciais e o que eu posso esperar, o que é normal que aconteça depois. Então, logo após que ele caiu, o bebê ou a criança maiorzinha, ele pode chorar, pode ser que ele fique assustado, pode ser que fique receoso, pode ser que a criança apresente dores de cabeça e pode também que logo após a queda ou alguns minutinhos mais tarde apresente vômitos. Então, vômito, chorar, ter dor de cabeça no período inicial, logo após a queda, está dentro do normal.
Agora, se depois disso você, por exemplo, viu que a criança estava com dor de cabeça, você medicou, passou 1 hora já do período do medicamento e ela segue com dor de cabeça, nesse caso não é normal. Então, se a criança, por exemplo, caiu ou logo no momento após ou alguns minutos depois vomitou, tá dentro do normal, né? Foi só pelo choque. Caso a criança persista com vômitos ou persista com a dor de cabeça, aí sim pode ser que tenha alguma outra coisa associada e que tenha que procurar um atendimento especializado, tá certo? Então, outra coisa importante a ser dita é que logo após a queda é importante também a gente fazer uma observação em média de 6 horas. Então, por exemplo, vamos supor que o seu filho caiu 3 horas da tarde, a gente vai observar até 9 da noite, mas aí normalmente ele dorme às 8 da noite, então não tem problema, ele pode dormir, mas o ideal é que deixe a porta aberta, que você fique mais assim ligado, né, caso ele vomite, caso tenha dor de cabeça. Você sabe que é um dos sinais que tem que ficar alerta, tá certo? Então vocês vão me perguntar quais são as indicações de um atendimento médico. Eu fico aqui só matutando, tentando adivinhar o que vocês vão me perguntar, então já vamos antecipar as respostas. Então, como eu falei, se a criança continua com dor de cabeça, mesmo tendo tomado as medidas iniciais, continuar com episódios de vômitos depois de mais de 1 hora que teve o choque, que teve a queda. Se a criança começar a andar de forma diferente, a gente vê que está andando, está perdendo equilíbrio. Se ela começa a falar ou de uma forma lentificada, ou se ela começa a falar de uma forma diferente que você não reconhece, tá? Uma forma que ela nunca falou dessa forma antes. Se ela começa a apresentar manchinhas violetas, a gente falou hematoma também, ou equimose. Se ela começa a apresentar manchinhas violetas em torno dos olhos, sangramento do ouvido, ou então uma secreção como se fosse uma água que sai do ouvido, isso são indicações que tem que procurar um atendimento especializado. E vocês vão me perguntar, mas doutora, o meu filho tem 1 ano, como é que eu vou saber se ele está com dor de cabeça ou não? Com as crianças menorzinhas que ainda não falam, é muito mais difícil saber se elas estão com dor ou não. Então, nesse caso, um critério que a gente usa é a irritabilidade, né? Então, é uma criança que, mesmo que a mãe coloque no colo, mesmo que o pai fale, filho, o pai tá aqui, é uma criança que continua chorando, que você vê que não, a gente fala que é uma criança que não é consolável, né? Então você não consegue confortar a criança, é como se ela estivesse falando, tem alguma coisa que tá acontecendo aqui, tem alguma coisa que tá me inquietando. Então isso sim são sinais também que deve-se procurar um atendimento médico. Por que procurar um atendimento médico? Porque assim, a priori, a criança pode ter só caído e batido a cabeça e feito um galo, mas a gente sabe que quedas mais importantes, quedas que são de alturas maiores que a altura da criança, podem ter fraturas ou sangramentos associados, né? Sangramentos intracranianos. Então, e é por isso que se a criança está apresentando sinais de alteração neurológica, ela tem que procurar um atendimento especializado. Com relação aos critérios, outra coisa também importante é que, como eu já disse, as crianças menos de 1 ano, né, elas não vão falar. Normalmente, assim, os menores de 2 anos, de forma geral, é muito mais difícil avaliar se eles estão com dores ou não. Mas, sobretudo, também, outra coisa que entra como critério são crianças em menos de 6 meses. Porque as crianças de 6 meses, né, são corpos em formação, também o crânio está em formação. E a avaliação, para a gente saber se teve uma alteração neurológica ou não, é muito difícil para o próprio pai e para a própria mãe fazer. Então a gente acaba que prefere também que seja feito pelo pediatra ou por alguém especializado, tá certo? Eu queria só fazer um pequeno adendo com relação aos vômitos, porque a gente fala que, por exemplo, crianças com menos de 2 anos, elas têm em média 10 episódios de virose por ano. Então, principalmente esse período, né, que a criança começa a ir para a creche, tudo, elas ficam doentes quase todo mês. Então, tem que só lembrar, caso aconteça com alguma de vocês, que a criança caiu e ela não para de vomitar, e que era uma criança que já estava tendo o narizinho escorrendo, que já estava com diarreia, que já estava com vômito, só lembrar também que pode ser que esse vômito seja dentro desse quadro de virose que ela já estava apresentando, não necessariamente relacionado à queda, tá bom? Porque eu tô só explicando isso porque já aconteceu o caso de chegar no pronto-socorro e a criança estava apresentando uma gastroenterite, caiu e aí seguiu com vômito, e na verdade era relacionado com o quadro, a virose que ela já tinha antes.
não necessariamente a queda. Então, só explicando isso já para acalmar o coraçãozinho de vocês, que eu sei que acontece também e já tivemos casos assim. Outra coisa que as mães sempre perguntam, né, os pais sempre perguntam também, é se precisa fazer raio-x. A priori, de uma forma assim bem grosseira, de forma assim bem resumida, não. Não existe indicação de fazer raio-x, exceto algumas indicações específicas, tá certo? Por quê? Porque o raio-x, se você tem uma fratura craniana, não necessariamente você vai ver no raio-x. O exame de escolha é uma tomografia. Então, a priori, não existe essa indicação que muitas mães chegam e falam assim: ai, mas ele caiu, ele tá tudo bem, mas eu queria só fazer um raio-xzinho. Não existe isso, porque a gente vai estar dando uma irradiação gratuita. E hoje em dia a gente tem muito estudo que mostra o risco, principalmente para as crianças, da irradiação. Então, a gente dá irradiação excessiva para a criança, no futuro eles podem ter câncer. Lógico, né, que se é uma indicação, se tem que fazer a radiografia, a gente vai fazer, mas sempre tem que colocar muito na balança. Na medicina, a gente põe sempre na balança o risco-benefício. E isso, assim, é uma coisa que eu gostaria que vocês levassem para vocês. Sempre a gente tem que avaliar, o médico que está na sua frente, ele está sempre avaliando qual é o risco-benefício de fazer esse exame, de fazer, seja um exame de sangue, seja uma radiografia, seja o que for. Então, entendam isso e tentem compreender isso também, que muitas vezes a gente vai falar não tem indicação, porque não tem indicação e o risco da irradiação é maior para o seu filho. Se a gente considera um pequenininho que teve piora, que a gente está vendo que está tendo uma piora neurológica e que tem uma indicação concreta de fazer tomografia, a tomografia vai ser feita. Mas a maioria das vezes, quando são casos limítrofes, né? Então quer dizer que é um caso limite, que foi uma criança que caiu, ficou um pouquinho mais sonolenta e a gente não sabe se ela está sonolenta por conta da queda ou se foi só porque era a hora de fazer o cochilinho da tarde, por exemplo. Então muitas vezes a gente só faz a observação no próprio hospital, porque assim, se você tá com dúvida, se mesmo tendo explicado tudo isso, você falou assim: ah, doutora, não sei, tô achando que meu filho tá meio diferente do que ele é normalmente, e você vai pro pronto-socorro, a gente vai avaliar os parâmetros, os sinais vitais, vai avaliar, fazer todo o exame físico, vai avaliar também os status neurológicos com o exame físico, né? Então, muitas vezes a gente faz só observação no pronto-socorro porque é o que ele está precisando naquele momento. Se a gente vê que não melhorou, que mesmo assim os sinais e os sintomas continuam, claro que pode ser que seja o caso de fazer uma tomografia sim, tá certo? A ideia aqui não é que agora também não é gerar que todo mundo agora queira fazer tomografia. Justamente o contrário. Eu gostaria que vocês entendessem que assim, uma tomografia são inúmeras radiografias juntas, né? Isso é como se você estivesse fazendo vários raios-x para o seu filho. Então a ideia que eu gostaria de passar para vocês é justamente que ela será feita, se tem uma suspeita de fratura, um sangramento, ela será feita, mas realmente assim, quando tiver a indicação concreta e clara. Bom, gente, com relação à queda, era isso que eu gostaria de mostrar pra vocês. Eu gostaria depois que vocês compartilhassem com a gente, comentassem aqui se vocês já passaram por uma situação dessas, ficaram com o coração na mão, e compartilhar como é que foi isso e se o vídeo também ajudou a clarear um pouquinho essa situação que é tão comum na pediatria. É verdade. Outra coisa que eu gostaria de falar é se isso aconteceu com você, está acontecendo ou acabou de acontecer, eu gostaria que você não se culpabilizasse. Nenhuma mãe, nenhum pai quer que aconteça algo ruim a seu filho. Então, se houve esse episódio de queda na família de vocês, com o pequeno de vocês, foi um acidente. E o que a gente pode fazer agora é justamente saber as medidas para evitar os próximos acidentes. Mas a ideia de ninguém aqui é que vocês fiquem se sentindo culpados porque isso aconteceu. E a gente entende, lógico, que não é de forma alguma o objetivo de nenhum de vocês aqui, tá certo? Outra situação que também é muito recorrente é um dos pais foi deitar com o filho do lado, mas já estava assim muito cansado, então só deitou de qualquer forma e deitou o bebezinho sem a proteção, né? Então, o que eu sugiro para vocês é o seguinte: se você tá muito cansado e que você não vai conseguir observar o seu filho, porque é diferente você deitar com a criança quando você tá bem espertinho, tá bem alerta, né? Então, se você tá sentindo que você tá muito cansado, coloca ele no berço. Se você tá cansado, você não vai conseguir observar a criança da forma ideal. Ou você coloca ele no berço, ou você coloca a proteção em volta do bebê, né? Você
Aí existem várias discussões também, né, de colocar travesseiros em volta do bebê. Hoje em dia tem o Coco Sleeper, né, que a gente coloca aqui, é como se fosse um bercinho do lado da cama dos pais, que eu particularmente eu acho assim bem prático, né, que evita também essa parte dos acidentes também, tá certo? Então assim, em resumo, você sentiu cansado, você viu que não vai fazer uma observação legal do seu filho, ponha ele no berço ou ponha ele do seu lado da cama, mas de uma forma segura. É claro. E para finalizar, eu gostaria só de trazer uma reflexão que eu tive essa semana, não necessariamente relacionado a esse tema das quedas, mas essa semana eu estava conversando com a minha sogra, né, que morou um período no Brasil, e ela estava explicando, hoje em dia ela mora na Suíça, né, ela morou 4 anos no Brasil na década de 70, e ela estava falando da comunicação com a família dela por meio de cartas, né? Então ela mandava cartas, demorava 15 dias para chegar na Suíça, depois mais 15 dias para voltar para o Brasil, então eles ficavam um mês para ter a comunicação. E isso me fez pensar um pouquinho, porque hoje em dia a gente está nesse mundo de WhatsApp, a gente quer tudo para ontem, tudo seja resolvido na hora, quer tomar uma pílula para resolver todos os problemas, né? E a gente acaba transportando isso para as crianças também, né? Então a gente acaba que às vezes não respeita o tempo da criança. Então eu só tô trazendo isso porque como a gente está aqui nesse mundo da pediatria, eu trago essa reflexão para... A gente já viveu há muitos anos atrás com muito menos tecnologia, né? E a tecnologia eu acho fantástica, né? Hoje em dia estamos aqui conversando no YouTube. É muito bom a gente estar aqui, conversar, poder se formar, poder trocar ideias, mas também é importante saber dar o tempo dos processos, né? Também dar o tempo do corpinho da criança, da própria criança também responder ao processo que ela está passando. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero o comentário de vocês e vamos lá, uma excelente semana para todos.